Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 23 de maio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos 41 ao 50, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz, uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos que entender que seguir Jesus não é tão fácil assim. Porque o seguimento de Cristo é exigente. E que exige de nós uma radicalidade na vivência. Na vivência da fé, na vivência da palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus. Veja, vamos no início do Evangelho, uma primeira coisa que nos chama a atenção. Primeiro, a caridade. A caridade. Por que eu falo em caridade? Jesus disse para os seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Veja, não fica sem recompensa aquele que faz caridade, que age com a caridade com o próximo, quem ajuda o seu semelhante, com caridade, com amor. Então veja, não fica sem recompensa. É claro que a gente não deve fazer as coisas pensando na recompensa. Isso é interesse. Mas nós temos consciência que a recompensa chega. E que a caridade é gratuita, é livre. É livre, né? Mas interessante isso porque, às vezes, meu povo, tanta gente que já esfriou na caridade, tanta gente que tem condições e não ajuda ninguém, não abre a mão, não abre o bolso, né? Às vezes eu digo uma coisa que as pessoas riem e, enfim, pensam que até mesmo é só brincadeira. Pode até ser engraçado, mas é sério. Eu sempre digo que quando se mexe no bolso, ali tem uma profunda conversão. De fato, a conversão ali chegou em cheio. Mas por quê? Por exemplo, quando a gente lembra do que aconteceu com Zaqueu, cobrador de impostos, tinha roubado muito, mas Jesus deseja entrar na sua casa. Zaqueu baixinho sobe na árvore, Jesus passa por ali e diz: olha para cima, desce, Zaqueu, eu quero entrar na tua casa hoje. Zaqueu desceu às pressas, quase caía, levou Jesus para sua casa, acolheu Jesus. E ali ele faz uma profunda experiência. Veja,
Ele que leva Jesus para sua casa, mas é ele que faz a experiência de ser acolhido por Jesus. E aquilo muda a sua vida. E o que Zaqueu diz para Jesus? Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Não só o mesmo tanto, quantidade, valor que eu roubei, mas 4 vezes mais. Mexeu no bolso. Ali aconteceu uma profunda conversão. Tem gente que diz que tem fé e nem dizimista é. Tem gente que diz que é um católico de verdade, nem dizimista ainda é, meu Deus do céu. Percebe? Então isso nos faz pensar, né? Por que muitas vezes nós, numa paróquia, ficamos, por exemplo, nos humilhando tanto, pedindo uma ajuda, isso, e às vezes é tão difícil a gente convencer as pessoas em ajudar. Mas enfim, isso é obra de Deus. Esse é o Espírito Santo que deve convencer e transformar a vida de cada um. Mas é a primeira coisa que Jesus fala do Evangelho, né? Depois, tem uma outra coisa importante, né? Jesus fala sobre o escândalo. Né? Ele diz, se alguém escandalizar um desses pequeninos que cai, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Escândalo. O que significa escândalo? Significa pedra de tropeço. Fazer tropeçar. A gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida, né? Eu lembro de São Francisco que ele diz assim, cuidado com a vida de vocês, porque talvez ela seja a única forma das pessoas lerem o Evangelho. Agora imagina um contra-testemunho, um escândalo. É aquilo que faz a pessoa tropeçar, cair, perder a fé. É algo sério. Jesus está dizendo que seria melhor amarrar, seria melhor que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. É sério. E aí Jesus vai começar a mostrar a questão da exigência do seu seguimento, a radicalidade com a qual nós devemos viver o Evangelho. Ele está dizendo, se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que ter nas duas e ir para o inferno. Jesus fala do inferno, meu povo. Tem tanta gente que hoje não acredita mais no inferno, né? O inferno existe sim. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Né? É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que ter nos dois e ser jogado no inferno. Né? É claro, nós não devemos interpretar isso ao pé da letra, pegar um serrote, uma serra e cortar um braço, a mão, arrancar de... Não. É a atitude diante da ocasião do pecado. Eu preciso ser radical e ser determinado diante da ocasião de pecado, diante daquilo que me leva a pecar. É disso que Jesus está falando. Mas sozinhos nós não conseguimos. Se não estivermos com o fogo do Espírito Santo aceso dentro de nós, o Espírito Santo é que nos dá a determinação por aquilo que é de Deus. O Espírito Santo é que coloca em nós o desejo de ser santo e nos dá a graça de sermos santos, de vivermos a santidade. Por isso que precisamos pedir o Espírito Santo todos os dias. Porque é o Espírito Santo que nos leva a viver as exigências do seguimento a Cristo. É o Espírito Santo que nos sustenta na luta contra o pecado, contra o mal. É o Espírito Santo que nos dá a graça de vivermos a vida nova que o Senhor veio nos trazer. Então, nos entreguemos ao Espírito Santo, nos entreguemos à graça de Deus. Que o Senhor nos ajude na nossa luta, no nosso combate contra o pecado. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.